Dando encerramento à nossa sequência de videoaulas referentes ao Rural Pro 2010 e suas principais funcionalidades, eu, Tamires, irei apresentar brevemente, então, as abas de análise e de tabelas. Bom, primeiramente, os ícones que representam essas duas abas estão inseridos aqui na segunda linha. E, basicamente, esta é a parte do programa que vai compilar os dados que foram inseridos aqui nas abas antecessoras, nos quais a gente já demonstrou nas videoaulas anteriores, e compilar então em formato de relatório e de projeções cartesianas. É importante ressaltar que essas mensurações são de suma importância para análise, otimização e tomada de decisões referentes então a essa atividade cadastrada dentro do programa. Iniciando então aqui na aba Tabelas, nós podemos fazer alguns cadastros. Por exemplo aqui, vida útil. O que basicamente essa aba nos diz? Nos diz quanto tempo vai durar determinado equipamento ou implemento dentro da propriedade. Em análise contábil, basicamente o sistema vai calcular uma depreciação desses equipamentos, ou seja, a perda de valor ao decorrer dos anos, porque então em determinado momento o produtor vai ter que substituí-los ou ter custos com manutenção dessas máquinas. Basicamente, então, é só inserir aqui no mais, por exemplo, aqui. Vamos inserir um caminhão com uma vida útil também de 10 anos e salvar. Aqui basicamente vai ter então os equipamentos da propriedade. Aqui em receitas, basicamente já foi demonstrado em outra videoaula, mas a gente pode colocar então aqui as receitas de cada exploração dentro da propriedade e despesas também a mesma coisa. Ainda dentro de tabelas, a gente pode ver relatórios, que basicamente de forma simplória vai listar então os equipamentos, a sua média de anos de vida útil, as receitas, né, os nossos produtos, e aqui as despesas. É basicamente uma lista. Na aba de análises, então, basicamente o programa nos traz uma análise econômica, uma análise geral entre as atividades que foram cadastradas, de mão de obra e também entre propriedades. Esses dois últimos, então, são bem explorados pelos extensionistas que atendem mais de um produtor, mais de uma propriedade rural, e também para produtores que possuem mais de uma sede, mais de uma propriedade. Também pode fazer, então, uma análise comparatória entre duas propriedades. Vamos inserir aqui pelo ícone. Uma análise econômica, então, vamos fazer um exemplo. Ele dá a opção de nós escolhermos o tipo de exploração. Aqui, então, como já tem cadastrado os nossos produtos, também podendo escolher. E o período a gente pode colocar de forma manual. Selecionar aqui, por exemplo, o mês de março. O programa também traz opções de variáveis envolvendo impostos, a própria depreciação e outros itens para uma análise econômica mais detalhada, também muito importante. Também pode mensurar aqui a parte de financiamento caso a propriedade tiver. Aqui então, esse é o modelo de relatório que a parte de análise econômica vai gerar, com uma projeção também aqui embaixo. Vamos colocar então que considerar o imposto e a depreciação. Já vai gerar um relatório um pouco diferenciado. Aqui então em análise geral vai gerar um relatório então praticamente de várias atividades junto, envolvendo então receitas, despesas e resultados por um período de tempo também
pode ser inserido manualmente. Vamos colocar aqui o mesmo período. Também te dá opções de variáveis distintas. E aqui vai dar então, neste modelo aqui, receitas, despesas e as variáveis, então, se a gente selecionar ali. Análise de mão de obra também pode ser feita, caso o produtor tenha que contratar sazonalmente mão de obra ao decorrer dos meses do ano. Aqui a gente pode fazer um cadastro, inserir então qual período que a gente está contratando essa mão de obra e depois ele vai gerar também um modelinho de gráfico. Aqui entre propriedades, então, basicamente vai ter mais que uma propriedade cadastrada aqui no programa e o programa permite então fazer uma comparação entre uma propriedade e outra. Basicamente, então, seriam esses aspectos dessas duas abas. Também aqui tem um gráfico bem interessante de receitas e despesas, então mais um aspecto mais visual e mais colorido. Podemos selecionar aqui de forma manual. E aqui então te dá um resumo, basicamente, do que entrou e o que saiu de despesas. Esperamos que todo o conteúdo apresentado tenha sido útil e de importância para você. Você acabou de assistir mais um vídeo produzido pelo nosso grupo de Projeto Integrador Seccionista. Agradecemos a sua atenção e se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, considere se inscrever no canal. Também não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Assim você estará ajudando a levar esse conteúdo para mais pessoas. Nosso muito obrigado.